Bom dia, não acredito. Depois de um pão desse tamanho, um bom dia tão fraco desse. Bom dia, pessoal. Isso, eu quero agradecer em primeiro lugar, ao pastor Zambelli pelo convite e a confiança. Ninguém vai convidar outra pessoa, principalmente para dentro da sua casa, que você não possa confiar. Então, estou muito feliz de estar aqui, como o pastor Zambelli já citou aqui, pastoreio há quase 9 anos nessa cidade. São 14 anos dentro de campos rurais, urbanos, conhecendo tantas diferenças que temos no nosso país, fora do país principalmente, e na nossa cidade, e regiões aqui próximas também. São N situações, pessoas, famílias, pensamentos e um só objetivo: fazer com que as pessoas conheçam a Jesus Cristo, principalmente através do amor e da atitude, da ação da igreja, que somos eu e você. Eu vou fazer aqui, eu sei que o pastor Zambelli já fez uma oração, mas eu vou fazer aqui um breve agradecimento, e eu queria que você curvasse a sua cabeça e também possa se agradecer junto comigo. Pai, obrigado. Obrigado porque acordamos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado por esse dia lindo. Obrigado por essas famílias. Obrigado pela minha família. Assim nós te louvamos e te agradecemos até o dia da tua volta gloriosa. Amém. Bom, antes de começar, eu gostei aqui de 2 pessoas. Já está aí. Eu vou dar um batonzinho aqui para ele. Não vai ser tu não, que tu comeu meu pão quase todo, viu, cara? Você, Deus te abençoe, A outra, aqui pode bater palma? Eu pergunto logo assim, que se ele falar não, então dê uma salva de palma lá para o... Como é tua graça? Manuel. Uma salva de palma ali para o Manuel. A outra, eu vou parabenizar a atitude desse jovem aqui, por se dispor a servir a ceia junto com o pastor. Isso é uma atitude bonita, parabéns. Tão simples assim. E talvez a maior pergunta: o porquê eu? Não é assim? Tudo que acontece na nossa vida, e principalmente no reino, fazemos essa pergunta: e por que eu? Gostei daquele jovem, talvez ele está se perguntando: por que eu? Amei a atitude desse jovem aqui, Tiago, Ricardo. E por que eu? Eu me faço essa pergunta todos os dias: por que Cristo não desistiu também de mim? Por que Cristo me amou muito antes que eu o conhecesse? Por que Cristo nos escolheu sabendo o cabeção que somos, o cabeça dura que somos? E por que eu? Então, ao entender o amor de Cristo e a escolha dele sobre as nossas vidas, a cumprir uma missão, a cumprir uma jornada, eu logo começo a entender que esse amor, ele não existe algo em troca sobre pedido, mas sim um reconhecimento. E para essa palavra eu uso a gratidão. Não tem coisa melhor e linda na vida de uma pessoa que a gratidão. Quando você acorda grato, o seu sorriso é diferente, sim ou não? O seu bom dia é diferente, O seu autoestima é diferente. E quando nós temos essa gratidão no entendimento, no nosso coração, o que é que pode te roubar a paz no dia a dia? O que é que te faz perder a esperança no dia a dia, se sabemos que a missão da igreja, ela começa em você, no seu dia a dia? Para ela não ficar com ciúme, eu vou dar um também à primeira dama, que eu acho que é a mulher mais sortuda aqui, porque casou com um homem mais bonito. Toca aqui, cara. Toda vez que eu encontro com ele, eu digo: cara, que beleza. É ou não é o pastor de vocês?
Ué? Ué? O pastor de vocês é ou não é o pastor mais bonito dessa cidade, gente? Oxente, pastor. Você não concorda comigo, não? Concorda ou não, pastor? Tudo bem. Bom, pessoal, a vida, todos os dias, ela nos encarrega de uma grande jornada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sou testemunha de Cristo. Eu queria que em 1 minuto você perguntasse a essa pessoa que está aí com você o que é que passa na mente dela, o que é que passa na cabeça dela ao ler hoje essa frase: sou testemunha de Cristo. Pergunta aí para essa pessoa aí. Acredito que o domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, é uma oportunidade de a gente conversar, né? De a gente bater um papo. E eu queria ouvir. Pergunta aí para essa pessoa: sou testemunha de Cristo. O que é que isso te encarrega? O que é que isso te cobra? Ô jovem, como é teu nome mesmo? Felipe. Seria pedir muito se você agregasse em uma mesa dessa aí, para você não ficar aí tão só, que você perguntasse ou recebesse uma pergunta. Pergunta aí, o que é que passa na sua mente a ver essa frase, sou testemunha de Cristo? Que cobrança é essa, né? O que é que passa na sua mente, o que é que, não sei, há uma responsabilidade, há uma curiosidade, há um entendimento. Deixa eu observar aqui. O jovem também faz parte dessa comunidade ou está visitando? Tem como agregar aí ou o senhor está trabalhando? Ah, sim, sim. Ok. E aí, já responderam? Alguém achou aí uma resposta interessante? Levante sua mão. Alguém achou uma resposta interessante aí? O senhor ou não? Alguém ouviu uma resposta interessante? O senhor ouviu uma resposta... Ah, ele falou, então a senhora ouviu. Hã? Ah, é? Então vamos lá, ver se a gente entende pela senhora. O que foi que a senhora ouviu? Ele falou que uma testemunha é alguém que conhece os fatos. E testemunha de Cristo seria alguém que, a princípio, precisa conhecer a Cristo para testemunhar de Cristo. Cara, ótimo, né? Eu tenho esse costume, a gente pode dar uma salva de palmas para o... Como é seu nome mesmo? Ari. Eu vou te dar esse batom aqui, Ari. Tá certo? Para o senhor. Ela achou que ia ganhar por causa da explicação, né? Isso aí. Faça bom aproveito. Bom, cientificamente, a curiosidade, ela é algo bem profundo, né? A ciência explica isso. Então, seu Ari, acho que as pessoas querem conhecer o seu presente, viu? Tá? Enquanto isso, outra pessoa que ouviu algo interessante, para a gente seguir adiante, que ouviu, então que falou. Alguém aqui falou alguma coisa para além do Ari? Vê se você vai gostar, viu, Ari? Se não gostar, cobra do teu pastor. Mostra que o pessoal está curioso. Isso é uma caixa de sabonete, isso aí. Vai ficar cheirosinho após o banho. Viu? Alguém mais, para a gente não perder tanto tempo? Mais um só, o senhor Ricardo, né? Que maravilha, né? Mais alguém queria falar? Então,
passa aí para o próximo, né? Isso. Vamos lá. Bom, ide. Quando eu conheci, ou na verdade me apresentaram o Evangelho, foi através do ide. Essa palavra ide, ela nos traz uma grande responsabilidade, uma grande missão. Foi através do ide que eu pude compreender que existia uma luz além da qual eu acreditava. Por quase 7 anos, eu fui membro satanista. Eu praticava amarração de corpos e drink de taças. E sempre procurei naquilo que eu fazia, fazer o melhor. E conhecer muito bem as coisas profundas das trevas. Mas um dia, uma simplicidade, que eu chamo amor, alguém voluntário, alguém disponível, alguém que conheceu a Cristo, alguém que buscou se aprofundar em Cristo, alguém que um dia decidiu entender que Cristo não era somente para ela ou para ele, mas Cristo é uma jornada que precisa ser levada para que pessoas, vidas, famílias possam ser alcançadas. Uma coisa que eu costumo dizer é que celebrar o ID, fazer o ID, é muito mais do que um panfleto. Ontem eu fiz isso, né? Ali na entrada da Copa Vela, a gente reuniu 13 pessoas, e eu digo, peraí, eu vou botar um violão aqui no meu pescoço, se vir entregar moeda, eu digo que não é necessário, mas eu tenho uma palavrinha. E onde tinha um grupo de pessoas, eu me oferecia para apresentar ao Senhor uma oração, e nós fomos muito bem recebidos. E são coisas que marcam, registram a nossas vidas, e principalmente daquelas pessoas que estão sorrindo por fora, mas por dentro estão gritando, sedento por Jesus Cristo. E para a gente iniciar hoje essa mensagem do livro, um dos livros do Evangelho, Mateus, diz, portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E olha que presente. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que coisa maravilhosa. Além de ser agraciado de cumprir uma missão, eu tenho um amigo todos os dias da minha vida. E o que eu quero agregar aqui a vocês são os detalhes dessa missão. Porque a ordem não é sobre você sair atrás de pessoas para trazer para a igreja e causar um volume, mas sim construir nessas pessoas um discípulo. E assim como falou o Ari, eu preciso conhecer quem é Jesus Cristo. Observe que todos vocês aqui estão todo mundo parecido com o Zambelli. Mas não é uma aparência física. Se você começar constantemente a andar com o pastor de vocês, ir lá tomar um café, almoçar, lanchar, jantar, depois da janta tem outro lanchinho, e lancha, façam isso. Vão lá de manhã, à tarde, à noite, no lanche, façam isso. Vocês vão ver que o hábito familiar começa a agregar na vida de vocês. Alguns pequenos gestos, algum pequeno costume. Eu sei que bonito igual a ele vocês não vão ficar.
como eu também não consigo. Elogio ele sempre. Mas uma coisa que é impactante na sua vida, que consegue chegar na vida das pessoas, é o que está dentro de você. O que é carregado por você. O que é transferível por você. E as pessoas, amados, sabe como é que elas estão aprendendo hoje? Assim, ó. Esses dias eu estava comendo um hambúrguer, de longe eu estava olhando o Zambelli, tentando ensinar o menino lá a acertar uma bola de basquete na cesta. E eu conversava com minha esposa sobre alguns projetos já vistos sobre a direção dele. Então observe que ele está ali jogando bola, sem perceber que tem alguém o observando. Mas o exemplo dele de vida, o testemunho dele de vida, as atividades práticas dele por vida, proclamando o Evangelho, o nome do Senhor, está estabelecido na visão de uma comunidade. As pessoas sabem quem é o Zambelli. As pessoas sabem quem é a primeira-dama. As pessoas sabem quem é o Álvaro. As pessoas sabem quem é Denise. As pessoas sabem quem são vocês. As pessoas só não conhecem vocês. E o que as pessoas precisam conhecer de nós? O que é interessante da nossa vida até a vida das pessoas? Jesus Cristo. E como apresentar Jesus Cristo sem aprender dele? Como apresentar Jesus Cristo sem conhecer a Ele? Como apresentar Jesus Cristo sem viver com Ele? O que eu acho interessante, por exemplo, a Bíblia satânica, olha como é que trabalha o mundo das trevas. Ela tem 33 chaves. Chaves são mandamentos. Ide até as ovelhinhas de Deus e causai contendas. Pessoas são instruídas, formadas, aí está no meio do povo de Deus. Ide até as ovelhinhas de Deus e causai contenda. É um direcionamento, é uma missão. E observe que se a igreja ela não estiver pronta, acordada, com a visibilidade do Espírito Santo, como vamos enxergar isso? Porque nós só enxergamos o que está por fora. É assim ou não é? Talvez se eu chegasse hoje, não estou fazendo um pré-julgamento de vocês, mas é a coisa mais natural hoje da sociedade. Com um short, uma havaiana azul e outra preta, não sei, com uma regata ou um pouco sujo, qual seria o tratamento recebido? Ou, melhor que isso, a primeira coisa que vem na nossa mente, na nossa imagem, é um receio, é um medo, porque não sabemos quem somos. Então o Evangelho, a missão ide, eu vou porque entendi, eu vou porque eu aprendi, eu vou porque eu fui amado primeiro, eu vou porque vieram até a mim. Mas não é uma missão em troca, é uma ordem dada pelo Pai. É uma ordem dada para que a missão do Evangelho ela possa ser concretizada, sabe por quem? Passa aí, meu querido. O que Jesus ele quis dizer sobre o ID? Eu sempre fui um cara questionador. Que questionamento que eu faço isso? Por quê? Eu achei muito interessante aqui a ceia, diferente, né? Diferente de quê? Do que eu costumo celebrar. Achei legal. Perguntei ao irmão que estava ali comigo se haveria algum problema de filmar.
colocar ele nas redes sociais, ele está ali. Ele falou que não. Em um momento ímpar de comunhão, de você comer um pão, entendendo simbolicamente um corpo de Cristo, tomar o suco, como aqui representado, sobre o cálice, o sangue, poder compartilhar um momento da sua vida, da história de Cristo, fazendo isso em memória daquele que um dia fez por vocês. E tudo que é relacionado a Cristo só nos traz um compromisso de missão e gratidão. Missão e gratidão. Missão e gratidão. O ide de Jesus refere-se à ordem dada por ele aos seus seguidores. Eu costumo dizer que dentro das igrejas, dentro das comunidades, pessoas entram e saem. Pessoas procuram a Cristo hoje não por amor, mas por uma necessidade, num modo geral, não generalizando. Pessoas geralmente vão procurar Cristo quando algo na sua vida não está bem ou não foi bem. As pessoas vão procurar Cristo geralmente por uma necessidade. Mas essas pessoas precisam encontrar os verdadeiros seguidores de Cristo, os verdadeiros discípulos de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo. Quando eu falo a verdadeira, são as pessoas que provam dele, que conhecem a ele, porque a nossa missão do ID começa todos os dias da nossa vida, em várias situações e oportunidades, recebendo, indo, levando, conduzindo. Então vai existir N situações para que eu possa compreender esse ID do Senhor. E quando Ele determina por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou seja, não é sobre uma sociedade que tem algo a me oferecer. Não é sobre pessoas que têm algo que eu possa fazer, algo em troca. Não é sobre um interesse próprio. É sobre o objetivo de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. E é óbvio que isso não é uma ordem de você ir a todos os lugares do mundo. Acredito que isso seria quase impossível. Hoje não existe nada impossível, né? Mas seria quase impossível. Mas o complemento, essa missão, ela é de Cristo. O mapa mundi que tem que ser completado é o de Cristo. Mas quando eu e você fazemos a nossa parte, contribuímos com a nossa caminhada, pode ter certeza que todo esse universo vai conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. Conhecida como uma grande comissão. É um chamado para que todos os cristãos divulguem a mensagem de salvação, tornando-os missionários em sua própria cidade e além, sem se importar com as barreiras geográficas ou sociais. A pergunta, ou mais uma pergunta que eu deixo aqui à mente de vocês é: o que tem impedido da igreja, de você, realizar a missão do Senhor Jesus Cristo de realizar o ID? Esse fator final, essa palavra barreiras, dificuldade, confesso para você que 9 anos pastoreando e 14 anos caminhando, conhecendo pessoas, líderes, igrejas, eu tenho ouvido todo tipo de barreira, como por exemplo, as mínimas. Eu não vou ou eu não posso evangelizar hoje, porque senão eu vou atrasar o horário do meu almoço.
Eu não posso evangelizar hoje porque, não sei, trabalhei a semana toda e eu só tenho um sábado para lavar roupa. Eu estou citando aqui pequenos exemplos de barreiras colocadas em sua mente. Mas na sua decisão, essa barreira ela não existe. Porque, de fato, quando entendemos para que fomos chamados, por aquele que nos escolheu, sabemos que levar o Evangelho às pessoas é um prazer e não um cansaço. Barreiras, essa palavra barreiras, amado, ela tem constituído dentro da sociedade cristã. Repito, não estou generalizando. Tenho certeza que você faz o ID, nós fazemos o ID. Mas essa palavra, amado, muitas das vezes ela tem atrapalhado aquilo que nós possamos fazer um pouquinho a mais. Um pouquinho com a carência a mais. Um pouquinho com encorajamento a mais. Um pouquinho com ânimo a mais. Imagine aí esse grupo agora ir evangelizar lá no desfile. As pessoas olharem para mim, para você, e chegar, vocês estão precisando de ajuda? Porque a maior barreira criada é no entendimento. Lembra do que eu falei no início? Que o autoestima está no entendimento, na compreensão? A missão do Senhor, a gratidão daquilo que você está fazendo, ela expressa. Vocês que estão aqui, que lideram aqui, que congregam uns aqui, nós podemos sim identificar, às vezes, de pessoas que carregam isso na sua vida. Barreiras, dificuldades de não realizar com ânimo, com alegria o Evangelho. E aqui, a igreja, o ambiente também é um local de confronto. Não só de uma autoestima, encorajamento, de palmas, de sorriso, de alegria. O Evangelho, ele precisa ser completo com você. Mas é óbvio que se você não for, eu vou. Mas a minha alegria é de ir e levar você comigo. Então, a igreja ela tem um poder de cativar, incentivar, orientar pessoas que não existem barreiras para se cumprir uma missão. Mas é necessário sim um planejamento, um conhecimento. Entender o que eu vou e para onde e como eu vou realizar isso. E essa obra, ela está assim, desafiada para essas pessoas. Passa esse negócio aí, meu irmão. Isso. Eu acho que cortaram uma foto de vocês aí, não? Pularam alguma foto? Não. Pulou, né? Então, o que é que acontece? Só para vocês entenderem. Eu tinha, para vocês não responsabilizar o pastor de vocês, Zambelli, eu tinha separado algumas fotos. Eu não conheço a comunidade aqui, tá? Não sei quem é membro, quem deixa de ser. E aí o que acontece? Eu tinha colocado algumas fotos para dizer a vocês que o desafio são de vocês. Não sei quem era visitante ou não, mas como ilustração de dizer a vocês que essa missão é de vocês, é para vocês. Fazer parte do corpo de Cristo é uma obra sensacional. É uma obra de desafio, é uma obra árdua, é uma obra de estratégia, mas uma obra prazerosa. E eu costumo dizer que por sermos tratados por uma comissão, muitas das vezes achamos limitado a grandeza daquilo que vamos fazer. Mas uma pessoa aqui pode fazer uma grande diferença. Uma pessoa. O pastor Zambelli, ele ia servir a ceia. Ele ia levar mais tempo para levar essa ceia
se ele não recebe a ajuda do Tiago e Ricardo. Imagine 2 pessoas, imagine 3 pessoas, 4 pessoas, imagine essa comunidade no objetivo de ir, de levar. Porém, um dos princípios que eu costumo dizer que antes do ir, é a gente compreender esse poder, o do Espírito Santo. Em Atos 1:8, Jesus instrui os discípulos a serem suas testemunhas, recebendo o poder do Espírito Santo para isso. A evangelização, portanto, não é apenas uma responsabilidade humana, mas uma obra que precisa de capacitação divina. Como eu falei para vocês, o que nós fazemos para adquirir conhecimento divino? O texto relata de algo muito simples, que essa obra seria começada em Jerusalém, mas iria aos confins da terra. E para isso, compreender como um humano que há um poder do Espírito Santo para que essa obra ela seja completada, nós costumamos dizer que o Espírito Santo é algo além de uma capacidade humana. Ele não é só um complemento, ele vai além. E o que amamos entender sobre o Espírito Santo é que, na verdade, ou a igreja começa a buscar esse entendimento simples de viver todos os dias segundo a sua vontade e entendimento, para que essa divindade, para que esse Espírito, ele possa fazer o complemento humano. Quem acorda às 7 da manhã, às 3, às 10, para cumprir uma missão, precisa de algo a mais para cumprir essa jornada chamada ID. O Espírito Santo, eu costumo dizer que ele vai além e muito mais além do que pensamos. O terreno a qual a igreja sai para cumprir esse ID, seja onde for, é espiritual. Eu conheci algumas coisas sobre o mundo espiritual do lado de lá. E é muito interessante como as coisas funcionam. É muito interessante como as coisas são preparadas. É muito interessante como as coisas exalam. É muito interessante como os espíritos trabalham de todas as formas que você puder imaginar para que isso não aconteça. E quando nós meditamos nessa passagem de Atos 1:8, a primeira característica instruída aos discípulos a serem suas testemunhas, eu começo a entender que o Espírito Santo em nós traz algo ao mundo que eu não posso fazer. O Espírito Santo em nós vai levar algo ao mundo que eu não posso levar. O Espírito Santo em nós vai nos fazer concretizar uma jornada que eu não posso concretizar. Receber o poder do Espírito Santo para isso, amado. A evangelização, portanto, não é apenas uma responsabilidade nossa, mas é importante você entender que não só é algo natural, e sim também espiritual. Lá na igreja, as pessoas que andam e fazem um trabalho comigo, eu costumo dizer assim: já tomou café hoje? Já. E o Espírito Santo? Esquecemos da simplicidade da meditação, da palavra, de conversar com Deus. Sêneca é um filósofo que era escravo, e quando ele foi liberto, eu acho interessante, de uma de suas citações, que o homem mais burro é aquele que se titula o mais inteligente.
É quando você se entende que é capaz de realizar todas as suas obras por sua força e conhecimento. Quem vive num campo e numa jornada como essa, chamada Cristo, vai entender que o mundo espiritual, ele tem N situações que é necessário a sensibilidade do Espírito na minha e na sua vida. Você vai passar por confronto, por ameaça, afronta. Coisas que às vezes acontecem emocionalmente e às vezes também por indução de espíritos. Mas ter o Espírito Santo não é sobre uma obra realizada. Não é sobre girar, rodar, ter poderes mágicos. A obra do Espírito Santo, e a maior obra, é quando você conserva o testemunho de Jesus Cristo em sua vida. É quando você luta com você mesmo para conservar o testemunho de Cristo sobre você. E para fazer essa obra do ID, é necessário esse poder divino. É necessário essa amizade com o Espírito Santo. É necessário uma intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho dito todos os dias, parem de sair de casa e ir à igreja, como se você está indo ao trabalho. Como se você está indo à escola, à faculdade ou a um supermercado. Vá à igreja como um soldado que tem uma missão para concretizar. E antes de concretizar, eu preciso aprender. E quanto mais você adquirir esse conhecimento e aprendizado, você será preparado, enviado a cumprir uma missão. Joga aí. Das proximidades do confim da terra, a missão de evangelização deve começar onde os discípulos estão, a cuidado do texto de Jerusalém, entendendo-se a toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, muito simples. Se eu perguntasse aqui onde é que começa a missão da igreja, a sua missão, para levar esse evangelismo, para levar essa mensagem do Senhor, para levar essa missão do Senhor de evangelização, onde é que começa? O texto ressalta que se inicia em Jerusalém, a toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa missão ela não para. Mas essa missão ela começa todos os dias quando um decide fazer. Quando um decide entender. Quando um decide compreender. Quando um decide dizer, eis-me aqui. Esse eis-me aqui nos faz entender que essa missão ela não vai parar. E com quem eu posso contar? Com quem eu posso realizar essa missão? O Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, Ele prepara uma nação. E essa nação, ela está preparada, somos eu e você. Somos eu e você que temos que encorajar, vestir essa armadura, de dizer que essa obra não foi somente em Jerusalém. Que essa obra ela não foi somente a Judéia. Essa obra não foi só realizada por um evangelista, por um missionário. Essa obra não foi só explícita a um, a outro, mas essa obra começa e ela não vai ter fim até que Ele volte. E ela precisa começarmos em nós. Todos os dias, quando você acorda, há uma missão. Ela começa, ela continua. E essa jornada, ela não pode ter fim. Tem esse dever de entender que evangelizar, levar a mensagem do Senhor às pessoas, é em qualquer oportunidade da sua vida. Você não precisa, é óbvio, estar no seu trabalho, Jesus, 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 porque vão te internar. Mas você vai compreender que existe oportunidade, que pessoas estão pedindo, querendo conhecer a Jesus Cristo. E isso só pode nascer de você. Solta aí, meu grande. Ao grande propósito de conduzir as pessoas à salvação. O texto que nós lemos lá em Mateus, quando se fala de discípulo, o meio de a gente conduzir dentro do evangelismo a salvação é através da pregação. As pessoas ouvem o evangelho e podem
crê em Jesus Cristo levando a salvação. É bem constituinte que levar a mensagem de Cristo é necessário eu conhecer sobre a palavra. Não é só sobre Jesus te ama. Não é sobre Jesus veio te salvar. Não é só sobre Jesus é lindo. A responsabilidade, a missão da igreja de conhecer a palavra, porque será através da palavra que as pessoas vão ter entendimento. O livro de Atos 2 relata um grande arrependimento através da palavra, através da pregação. A pregação, amado, ela se constitui em vida, mas ela constitui também em ensinamento. Conhecer a palavra é uma missão da igreja. Separar um momento e um tempo de meditar nessa palavra é um momento da igreja. Acordar cedo aos domingos pela manhã e participar do conhecimento é uma missão da igreja. E por que conhecer? Para que conhecer? Porque eu preciso concretizar a mensagem do Senhor na vida das pessoas. A preparação da igreja, amado, ela nasce de uma curiosidade, de uma força, desse entendimento, da coragem, da vontade. Não podemos só estar aqui na terra como uma simples, mera estalta ou um objeto. Como se eu sou mais um, como se eu sou qualquer pessoa. Não, você é um discípulo de Cristo para formar, constituir outros discípulos. E dentro disso, só passa. Eu preciso entender. Está ali os crentes, a igreja, são chamados a serem testemunha de Jesus Cristo, compartilhando a sua fé através do poder do Espírito Santo. E eu queria ouvir vocês, bem breve. O que é que vocês fazem? O que é que, na sua oportunidade, você testemunha de Jesus Cristo, compartilhando a sua vida? Acredito que já é uma coisa do dia a dia de vocês, então não é difícil tanto de falar, né? Acredito que já é uma coisa natural da igreja, um dos modos que você testemunha Ele em suas oportunidades de vida. A gente poderia ver aqui umas duas pessoas que pudessem compartilhar, como você, como igreja, né, tem um chamado de ser as testemunhas de Jesus, compartilhando a sua fé através do poder do Espírito Santo. Como é que você faz isso? Dá um exemplo prático aqui que vocês fazem isso. Vamos ouvir primeiro Zambelli. Como é que Zambelli faz isso, nosso pastor, né? Qual é um testemunho de Cristo através de sua fé, pastor Zambelli? Um deles é aquilo que você observou. Eu vou para a quadra de basquete, me relaciono com as pessoas, converso com as pessoas, ouço as pessoas, e ao ouvi-las, eu tento ter palavras que se conectam com aquelas necessidades levantadas, sabendo que a solução de todo o problema humano, da essência do problema humano, é Jesus Cristo. Tá vendo aí, pessoal, legal? Merece uma salva de palmas para vocês não dormirem, o nosso pastor. Tá ficando mais fraco as palmas. Então o que acontece? Observe, o pastor passou para vocês, amado, a receita do bolo. Ele tem um ambiente, a quadra. Jogadores com todo tipo de pensamento e forma de achar e de pensar. Ele faz algo interessante, que é o quê? Ouvir, escutar. Ele percebe, ele sente a necessidade. Você sabe o que é que o Espírito Santo faz aí? Dá o discernimento de agora como orientar essas pessoas, do que de fato elas precisam. Entendendo que a missão dele é apenas compartilhar. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus.
O pastor Zambelli merece um batom ou não? Essa igreja não gosta do senhor, não. Lindo, só a esposa diz que é lindo. Merece, é só 2 que acham que merece. A maioria acha que o senhor não merece, não. O pastor de vocês é muito bravo, gente? Olha, só ele disse não. Esse é o que mais sofre. É o que mais sofre é ele. Pula aí, Gra. Alguém mais poderia dar outro exemplo? Como você faz para testemunhar? Ou já passou por uma situação lá no seu trabalho, na sua escola? Alguém? Ricardo, né? Ricardo tá doido para ganhar um batom, viu? Coisa simples. Mas eu posso testemunhar que Cristo está em mim. Mais alguém? Alguém dessa mesa aí? Além do Ari? Mais alguém? Tu ganhou um presente, velho. Não vai falar nada, né? Mais alguém aí? As 2? Mais alguém dessa mesa? Esse aqui é os que apanham mais do pastor, né? Os caras estão tudo assustados aqui, pastor. Há mais alguém aí? Algum exemplo? Exato. Pessoas, é a coisa mais simples. Alguém já se deparou com uma situação de alguém olhar para você assim? Você é meio diferente. Você parece que tem um brilho meio diferente. Você parece que tem uma coisa diferente. Já percebeu? Alguém já passou por essa situação? Não. Não? Olha, tá vendo lá? O Mateus, né? Manuel. Teve também já? Né? Teve também? E o que será que é isso? Bonito vocês não são. Eu bonito também não sou. Sou careca. Né? Bonito aqui é o Zambelli. O Espírito Santo, amado, ele faz esse complemento em nossas vidas. Isso é um gesto. Isso é uma palavra, isso é uma atitude. Isso é um modo de viver. Isso é como vocês tratam as pessoas. É por isso que o Evangelho hoje ele precisa ser sensível através de nossas vidas. Porque um detalhe pequeno faz toda a diferença. Ontem estava ali no calçadão do São Marino, orando nas pessoas que aceitavam. Saíram as pessoas da janela do São Marino. Disse, olha, eu não posso descer aí. E não tem como vocês subirem aqui, era a janela de um quarto. Mas vocês podem orarem por nós daí mesmo. Uma situação que leva a outra. E eu observo que as pessoas estão carentes do Evangelho. Viver a mensagem. A evangelização também implica em viver e demonstrar as ações do bem e as boas notícias do reino de Deus através de obras, se faz necessário. Volto a dizer, para descontrair, não basta só ser bonito. Não basta somente falar bonito. Não basta somente colocar nas redes sociais, crente, cristão, até porque isso hoje é moda, né? Todo mundo é crente, tá lá, cristão, todo mundo é cristão, todo mundo é crente hoje. Mas viver a mensagem, ela traz uma cobrança árdua. Algumas pessoas dizem que o Evangelho é muito fácil. Eu acho ele simples, mas não tão fácil. A mensagem nos cobra a demonstrar que não só o conhecimento, mas isso é transbordado através de ações. Quantos amam a Cristo aqui? Seria uma pergunta muito simples. Mas quantos saem para fazer o ídolo do Senhor? Seria contraditório se eu não for. Seria hipocrisia. E isso não é um adjetivo da igreja. É algo bem interessante que viver a mensagem nos faz entender que eu preciso me esforçar um pouquinho, que essa obra também é realizada através da minha ação. Pastor, eu acho lindo o seu trabalho, mas no dia do pastor ir, a unha está encravada, o cabelo está doendo na raiz, hoje eu acordei mal. O exemplo que a mensagem nos traz de viver, eu estou dando exemplos aqui, amado, raso, eu não quero ser tão profundo, eu acredito que vocês estão compreendendo através do conhecimento que vocês já têm, mas eu quero dar exemplos de coisas práticas do dia a dia. A igreja hoje não está deixando mais de ir por grandes coisas, são por pequenas coisas. As grandes coisas parecem que se tornam um desafio que eu quero
passar por cima, mas as pequenas coisas estão travando as pessoas. Mas isso aqui nos encarrega uma responsabilidade de testemunho como pessoas. Do Evangelho em si, isso nos cobra. As pessoas hoje estão se comportando com tanto entendimento, achismo, pensamentos, sem entender que você carrega uma identidade de Jesus Cristo. Não estou falando aqui de modos e costumes, não estou falando de vestimento. Eu estou falando da sensibilidade que nós precisamos ter dentro dessa sociedade, da diferença que carregamos sobre essa sociedade. Eu só vou pedir mais 10 minutinhos a vocês, já é 10h30. Pode ser, pastor, só 10 minutinhos, tá? Pronto. Passa aí, meu garoto, Nós vamos... Eu quero mostrar aqui para vocês um pouco do nosso trabalho evangelístico, tá? Nós já vamos finalizar essa oportunidade que tivemos hoje aqui, mas eu quero fazer um panorâmico com vocês. Desde Gênesis, na criação de todas as coisas, os 3 primeiros capítulos, faz um relato que eu acho muito lindo. Tudo é por Ele, para Ele, mas a missão de cuidar do que é dele é minha e sua. Olha que a missão de Cristo, de construir todas as coisas, Ele responsabilizou o homem de cuidá-la. E isso não é uma missão de peso. Isso é uma confiança. O que eu quero dizer aqui para vocês, que todos nós conseguimos realizar essa missão. Não é uma missão impossível. Não é uma missão 007. Não é uma missão que vai tirar a sua vida. Não é uma missão que você vai precisar, de modo algum, perder a sua vida para salvá-la. Quando eu faço isso aqui, gente, é porque eu não estou no contexto bíblico, lá dos evangelhos, que vai haver sim situações que isso nos encara. Mas eu estou falando da naturalidade. É uma coisa simples, que só precisa ter entendimento e amor. Você pode tirar um tempo da sua vida para falar de Jesus, além do seu trabalho, sim. O pastor Zambelli falou logo aqui no início que ele arde algo dentro do coração dele, de ter esse ambiente para grandes ou outros projetos sociais, para a sociedade. Será que quando um pastor, por exemplo, é só um exemplo, coloca uma mesa de jogos aqui, será que o intuito do pastor é de fazer essas crianças ficarem só jogando? Ou a mensagem do Senhor Jesus Cristo? Ou que elas conheçam Jesus Cristo através dessas obras? Quando você sai da sua casa aos finais de semana, num feriado, seja lá o que for, para levar o Evangelho em um povoado, a sua vizinhança, no seu bairro, nessa comunidade aqui em geral, isso também é amor. E eu quero só compartilhar com vocês que sempre vai haver uma barreira. Mas a maior barreira que pode te impedir isso é a sua mente. É só você mesmo. Passa aí essa foto para vocês conhecerem um trabalho que tem aqui na nossa região. Isso é a Missão Sertão, lá de Nova Glória. São crianças da cidade de Nova Glória, carentes, alguns que não têm até o que comer. Parece exagero, mas não estou exagerando, é um fato. E consegue, através desse projeto, que é feito através de doações, né? Esse é um projeto também que tem um patrão, Luiz Hermínio. Acho que o senhor já ouviu falar. Ou não? Luiz Hermínio. E está na frente o pastor Alex, e onde nós fazemos auxílio desse trabalho. E como é gratificante, crianças aprendendo ali, ó. Crianças
tendo suas oportunidades de falar um pouco sobre Cristo, o que elas estão aprendendo nesse ambiente. Tem ali também alguns exercícios físicos, momento de refeição, ou seja, através de ações, nós podemos levar o Evangelho a pessoas que talvez, que se nós se reunirmos para fazer hoje, vai ter um culto, hoje nós vamos fazer um ensino da palavra, acho que talvez não iriam 10%. Mas através de estratégias e ideias, podemos levar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Todas essas fotos são autorizadas, pessoal. Ali são aula de informática, crianças recebendo uma cesta básica, tem a missionária Alessandra ali fazendo uma basezinha de aula de português. Mas qual é o prazer de tudo isso? Não é uma glória, mas de ver esse sorriso, de poder ouvir as histórias dessas pessoas. E o que mais tem cativado é que isso passa, mas a mensagem, o amor deixado naqueles momentos com elas, elas têm registrado aqui. Nós ouvimos isso. Pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus Cristo da forma tal. Então essa obra ela é feita por voluntário. A obra missionária dessa igreja será feita por voluntário. Ali são as gratificações, olha, eu estou com leite, isso aqui é em glória. Essas duas fotos aqui, eu trouxe aqui para a gente ter uma... Aqui eu recebi um convite para ministrar num... Eu esqueci o nome do povoado. Batatinha. E aí o rapaz, era 1h da tarde, ele só podia 1h da tarde. Gente, vocês não têm noção do sol que está aqui. Não tinha uma sombra. Quando nós falamos de dificuldade e de situações, é porque o evangelismo, a missão, não é só sobre uma foto, não é sobre a delicadeza, aquilo que achamos que é bonito. Mas o mais interessante aqui são as pessoas ali paradas. Eu realizei essa obra aí, eu acho que foi uns 30 a 40 minutos. Debaixo de um sol árduo. Era 1h30, 1h40 da tarde. Irmão, mas era sol. Nem para nesse dia ter uma piedade do Senhor e mandar uma chuva. Era melhor do que esse sol. Mas graças e louvamos a Deus por isso. E as pessoas assim, ó, atento. Você sabe o que me faz entender isso? Valorizar o que temos. Valorize isso aqui, ó. Olha que central maravilhosa. Olha que cadeira confortável, gente. Ah, não, pastor. Lá em casa tem uma... Não é na sua casa. É sobre a missão de Cristo. São situações que a igreja vai se deparar, amado, que muitas vezes não vai ter conforto, mas é necessário ter o amor. Aqui é no Azerbaijão, essa é uma foto bem antiga. Essas crianças, elas nunca tinham provado um batom garoto. Uma delas aí, essa aqui que está no meu colo, ela não tinha provado um batom garoto. Só que eu estava com um batom e uma caixa de bis. E o intérprete tinha falado para a gente que uma das crianças tinha falado que já tinha provado o batom na imaginação. Sabe, evangelismo também nos traz uma lição de vida. Quem nunca reclamou de um feijão mal temperado em casa? Ou quem nunca reclamou daquela carne dura, ou seja lá o que for. Não estou falando, o evangelho nos traz aprendizado. Eu acredito que, se não todos, mas alguns, como eu, já fiz muito isso. E o campo missionário, a evangelização, dentro dessa realização, nos traz um aprendizado de valorizar o que temos. O evangelho ele é muito perfeito. Nós saímos para ensinar e voltamos com a lição deles. Eles, na verdade, nos ensinam. Eles, na verdade, que compartilham um bom conhecimento. Aqui se percebe, a gente está em uma localidade perto de um cruzeiro,
que não tinha sol, fome, ali é um suco, vocês devem imaginar quanto estava gelado, a gente optou não levar cooler, porque tinha uma subida enorme. Então, isso aqui foi uma das oportunidades que nós tivemos aqui no Benoni, de um evangelismo, de ir até as casas, com muito amor, e oferecer a mensagem do Senhor, de merecer a oportunidade do Senhor, de apresentar o amor do Senhor a essas pessoas. Então, para tudo isso, amado, voluntários são importantes, mas não pessoas que estão ali seguindo um líder, não pessoas que estão ali acompanhando outras pessoas, mas pessoas que têm um conhecimento e o amor de saber que você é uma ponte para alguém, que você é um discípulo para alguém. Pula aí, meu grande, gentileza. Pronto. Tem uma coisa que vocês não prestaram atenção e eu quero trazer essa realidade para vocês, breve. A letra dessa música. Ninguém sabe às vezes o que a gente passa. As pessoas só veem o quê? A foto. As pessoas veem o sorriso, veem o local. Nossa, eu quero fazer evangelismo, é muito bom. Às vezes ambiente que nós temos que passar 2, 3 dias. Eu tenho um medo arretado de sapo. E parece que para onde eu vou, essas pragas me perseguem. Mas amém. Dormimos em ambientes, às vezes, vulneráveis. Vou mostrar um pequeno vídeo para vocês aqui, de um ambiente que nós vamos, que a dona da casa foi atacada por raposa. Quando eu vou para esse lugar para dormir, pastor, eu boto aqueles mosquiteiros. Amarro o mosquiteiro, fico parecendo um jaulado. Que é isso, pastor? Deixa eu quieto aqui. Ninguém entra, ninguém sai. Amarro, boto um lençol por cima. Um calor arretado, que não tem... Na queimada do milho onde nós vamos, aqui perto de Formosa, não tem água tratada, não tem energia. As pessoas armazenam sua alimentação 5, 6 quilômetros, se eu não me engano, da cidade. Então, a obra missionária, amado, minha e sua, ela precisa ser grata aqui. Comece a amar isso por Cristo. Comece a amar isso por entendimento. Olha esse pequeno vídeo aí. Solta aí, meu grande, por favor. Já estamos concluindo. Gente. Queimada do milho, quando nós vamos para lá, tem algo que me chama muita atenção, que é essa dura realidade. Sem água mineral. Formosa, Bahia aqui, perto da Formosa. Aí o local é chamado Queimada do Milho. Vocês veem que é 18 km, como a menina falou, para armazenar carne. Esse local aí foi o último local que a gente teve já à noite. Olha as luzes lá à noite. Ó. Essa aqui ainda é uma tecnologia até boa. Isso é um produto aí portátil. Mas logo no início a gente estava usando os celulares. Né? Vocês veem que eu estou ali um pouquinho por trás, porque exatamente nessa casa parece que tem um criatório de sapo, gente. Aí eu botei uns obreiros que foram comigo, olha, fica ali atrás com uma lanterna, tirando com a vassoura, enquanto eu vou orando aqui. Mas era orando e assim. Mas muito sapo mesmo, muito. E o que eu quero mostrar, e, na verdade, trazer a vocês sobre isso? A satisfação da maior recompensa. Cristo. Vale muito a pena. Muito a pena. Nós vamos ter apenas 2 vídeos. É de 1 minuto e de segundos. Olha essa pequena entrevista. Então, algo que me chamou a atenção é a carência. Ele disse, isso aqui é no povoado Batatinha. Não é por isso que ele dizia, os ônibus aqui, Paulo Afonso, ele dizia, como é, eu tenho inveja de quem sabe ler. O meu desejo era abrir isso aqui e ler a palavra de Deus. Mas eu não sei. Infelizmente eu não sei. Se eu olho um ônibus, um nome, uma frase, como é que eu vou para qualquer lugar? Como é que eu posso tomar uma direção na minha vida se eu não sei ler? Então lá, até quando a gente faz esse projeto, eles têm uma Bíblia lá em áudio, que a gente já ensinou ele no celular prático mesmo, mas levamos esse ensinamento. E tentamos de uma forma também mostrar para ele, tentando ensiná-los a ele a como fazer essa leitura. Então assim, há meios
de como se fazer isso. E para finalizar, bota esse texto aí, por gentileza, que está em 1 Coríntios 9, 16 ao 18. O apóstolo dizia assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas, se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que Ele me dá. Vamos dar uma salva de palmas para vocês mesmo? Coisa boa! Agora, é através desse texto que eu finalizo. Uma missão, um amor e uma jornada. Decidam aprender com a vida, com o Senhor Jesus Cristo, com o seu líder, e decida fazer alguma coisa para que esse evangelho seja concretizado. Eu deixo um pequeno vídeo, mas antes desse vídeo, eu tenho outro presentinho aqui, ó, o mesmo do seu, viu? Só que aí, esses dois presentes, eu vou escolher duas pessoas que vai presentear alguém aqui. Um vai ser o jogador de futebol. E outra vai ser a minha leitora lá. Eu vou escolher você para você não querer ser apressado, né? Já deu, já achou ele bonito, vai-se embora. Qual é a sua graça mesmo, minha bênção? Ana. Mas você é a família do pastor, não, né? Não. Ah, então tá certo. Só assim você... Eu presentei alguém. você presentear. Peraí, Ana, peraí. Cá, rapaz. O porquê que você vai presentear essa pessoa, Ana? O laço já desfez, viu? Porque ela me recebeu muito bem aqui hoje. Ah, é? Você é visitante aqui? Eu venho de vez em quando, eu faço parte da comunidade em Glória. Ah. Igreja Batista em Glória. Comunidade de Zambelli, não? Não. Ah. Igreja Batista em Glória. Ah, sim. Mas sempre que eu posso, eu venho. Ah, que ótimo. Então, você vai presentear essa pessoa porque foi, Muito receptiva. né? Ou seja, ela foi bem recebida, né? Imagine um mundo aí esperando você por esse evangelho. Então, vai lá. Mas é família, é não, né? Ah, tá certo. Senão eu ia tomar esse presente. Viu que uma ação simples faz uma grande diferença? O que marcou a Ana aqui foi a recepção. Depois o pastor paga uma pizza para você, viu? Como é o nome da irmã? Lícia. Então depois o pastor paga uma pizza para você. Então, amados, antes da nossa oração final e os agradecimentos, só com uma pequena reflexão, porque eu tenho certeza que vocês já viram esse vídeo aí. Aê, maravilha! Então, pessoas, apenas faça. Aprendam, valorize cada momento. Ganhe tempo anunciando o nome do Evangelho, que a recompensa ela será eterna. Meu pastor, Tiago Zambelli, pedi 15 minutos e atingi 23. Desculpa, mas obrigado. É lindo ver Cristo em sua vida. É lindo ver que existem pessoas responsáveis com o Evangelho. E o Senhor é uma grande referência para nós, né? Um cheiro na testa. Obrigado. Só isso.